Olá, aluno. Meu nome é Marina, eu sou médica, residente do terceiro ano de ginecologia e mentora do Medquê. E hoje quero conversar com vocês sobre um assunto super importante. Quero ensinar vocês a transformar o estudo de questões em aprendizado duradouro. Vou compartilhar aqui com vocês os slides que eu montei para essa aula. Vamos lá, então. Transforme questões em aprendizado duradouro. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é que existe uma coisa chamada curva de esquecimento. Isso significa que aquilo que você estuda, poucas horas depois, você já esquece grande parte desse conteúdo. Dias, então, depois, você esquece praticamente o conteúdo todo que você estudou. Mas existe uma forma da gente driblar isso, que são as revisões espaçadas. Então, se vocês prestarem atenção nessa curva, a gente consegue ver que revisando novamente um tema que você estudou horas depois, um dia depois, uma semana depois, um mês depois, e assim vai, essa curva de esquecimento melhora muito. E a excelente notícia que eu tenho que dar para vocês, que eu tenho para dar para vocês, é que o Medquê faz isso para vocês de forma completamente individualizada e personalizada. Então você não precisa pensar no que você vai revisar, porque a plataforma já te entrega isso, baseado no seu desempenho naquele tema e também na incidência desse tema nas provas. Então, a revisão espaçada, ela consolida o aprendizado, evita o esquecimento, transformando cada questão resolvida em um conhecimento que realmente gruda na cabeça. Como eu disse, com o Medquê você não precisa programar suas revisões, porque a agenda de questões do Medquê é justamente isso. Ela faz uma revisão espaçada para você dos temas, mas é baseado no seu desempenho dentro da plataforma, nas provas que você selecionou, né, no perfil que você criou dentro da plataforma. Então, são revisões ainda mais individualizadas, personalizadas. Mas existe um ponto importante para a gente conversar sobre isso, que que são as conferências, né? O que acontece? O estudo, um conteúdo estudado nem sempre é um conteúdo aprendido. Então a gente precisa sempre conferir se o aluno de fato aprendeu aquele tema. Porque você pode ter estudado de forma mais passiva, simplesmente lendo um resumo, e na verdade você não estava nem prestando tanta atenção naquele conteúdo. E aí, quando você vai conferir se você aprendeu, na verdade você não aprendeu, você precisa reestudar esse tema. Então, um conceito que a gente usa muito dentro da mentoria são as conferências. E a gente gosta de recomendar que o aluno faça, então, 10 questões, pelo menos 24 horas após o estudo do tema, umas 3 vezes, 3 dias seguidos, para poder, de fato, conferir se o aluno aprendeu aquele tema. E por que a gente pede para que esse estudo seja feito 24 horas após, que as questões sejam feitas, 24 horas após o estudo? Porque antes dessas 24 horas, quando a gente não tem um ciclo de sono no meio, né? O sono ele ajuda muito a consolidar esse conhecimento. E antes disso, a gente, na verdade, está quase que fazendo uma prova com consulta, porque como o tema está muito fresco ainda na sua cabeça, a chance de você acertar mais questões, simplesmente porque você acabou de ver aquilo, a chance é grande, né? E não porque você de fato aprendeu aquilo, é só porque aquilo está fresco na sua memória, entendeu? Então, a gente fala para fazer as conferências com questões um dia depois que você estudou o tema, e aí fazer, de repente, 3 dias seguidos, ou não necessariamente seguidos, mas 3 vezes essas 10 questões em dias alternados, em dias seguidos, tanto faz. E a gente também faz em dias diferentes, né, 10 questões em cada dia, porque a gente precisa, de fato, ter certeza de que não foi sorte, aquelas 10 questões estavam fáceis, ou aquelas 10 questões caíram apenas a parte da matéria que você sabia, enfim. Então, eu acredito que fazendo o estudo teórico, depois as conferências, e aí depois que viu que conferiu ali, viu que de fato aprendeu o tema, colocou esse tema na sua agenda de revisão, e aí começa a fazer as revisões passadas, essa constância, esse retorno ao tema diversas vezes no ano, não tem como dar errado, e aí é chance de sucesso muito alta. Outra coisa que eu falo muito para um estudo com questões, né? Errar é bom. O momento de errar é agora.
antes de fazer a prova. Lá no dia da prova a gente não pode errar. Mas quando a gente erra durante o nosso ano de estudo para residência, isso é bom, porque é o início da fixação, não o fim do seu aprendizado. Se você erra uma vez, você fica... você estuda de novo aquele tema, você lê de novo o comentário daquela questão, e aí isso fixa melhor o conteúdo na sua cabeça. Então, quando você erra uma vez uma questão, a chance de você errar ela de novo é menor, porque você vai ter, lógico, se você fizer uma correção dessa questão de forma eficaz. Não basta fazer a questão e pular para a próxima. A gente precisa olhar a questão, a gente precisa entender o nosso erro, a gente precisa voltar muitas vezes na teoria para poder entender por que a gente errou, entender por que a alternativa X era a correta, tá? Então, vocês precisam entender que não é só simplesmente bater meta de questões. Vocês precisam bater a meta de questões, mas com qualidade, lendo o comentário, entendendo o erro por trás dessa questão, tá bom? E aí o que eu botei aqui, a gente faz as questões, aí a gente erra, aí a gente revisa, repete essa questão, aí acerta e fixa. Então, quando esse tema cair de novo na agenda de revisão para você, uma questão parecida, você vai acertar e vai fixar esse conteúdo. E aí, eu botei aqui também um outro conceito que é revisão inteligente é diferente de ler tudo de novo. Então, quando eu falo que você talvez precise voltar na teoria para poder ler alguma parte, isso não significa ler o seu resumo todo, ler a sua apostila toda, porque isso é um estudo muito passivo, né? A revisão inteligente, ela é principalmente através de questões, porque você coloca em prática aquilo que você aprendeu e você consegue direcionar o seu estudo para aquilo que você está errando mais. Então, vou dar um exemplo aqui. Você está estudando hipertensão. Se você errou uma questão de hipertensão, você não precisa ler a apostila toda, o capítulo inteiro de hipertensão novamente. Veja o que você errou. Eu errei tratamento de hipertensão. Então, você vai revisar tratamento de hipertensão. Entenderam? Cada vez mais a gente vai afunilando o nosso estudo e aí a gente consegue melhorar essa qualidade do estudo. Qual é a importância das questões na preparação? Toda, né? Então, a gente reproduz o que vai ser feito no dia da prova. A prova é feita de questões. Então, fazendo questões todos os dias, você está reproduzindo o que você vai ter que fazer no dia que for para valer, né? A gente consegue avaliar o conhecimento de vocês, habilidades específicas, expondo os pontos que vocês têm de maior facilidade, né, nas questões, os pontos fortes, e as áreas que vocês precisam de um pouco de reforço. E é aí que entra a agenda de revisão do MEDQ. Os temas que vocês estão indo melhor, a agenda vai pedir para vocês fazerem menos questões. Os temas que vocês estão indo pior, a agenda vai mandar mais questões para vocês fazerem. O controle da ansiedade. Então, quando a gente usa as questões dentro de simulados, por exemplo, que a gente simula totalmente o ambiente da prova, faz a questão, a prova da 1 a 100, senta, tira um tempo para fazer aquilo, a gente consegue controlar melhor o nervosismo do dia, otimizar o tempo para cada questão. E gestão de tempo. A gente consegue treinar o tempo por cada questão para que você consiga ter uma ideia de quanto que você pode gastar em cada questão para que você consiga fazer isso no dia da prova. Agora aqui eu queria falar um pouquinho sobre simulados, porque as questões no dia a dia são super importantes e as questões dentro dos simulados também são. Os simulados, eles são uma ferramenta de muita importância, assim, essencial para quem está se preparando para as provas de residência. Permite a avaliação do conhecimento, identificação de pontos fortes e fracos, ajuda no controle do tempo, na ansiedade durante a prova, então tudo isso é importante. E aí, o planejamento do simulado também é uma coisa importante. Então, eu sempre comento que o aluno precisa treinar como que ele vai fazer essa prova. Será que ele é melhor fazendo da 1 a 100? Ou será que ele é melhor ele dividindo por grande área? Ele começa por uma grande área que ele tem mais facilidade e termina numa grande área que tem mais dificuldade? Ou o contrário, ou intercala uma fase com uma difícil? Isso é uma coisa que a gente consegue treinar ao longo do tempo com as questões, né? E é importante também planejar o tempo disponível para cada bloco que vocês vão ter, né, das grandes áreas. E também eu sempre sugiro nos simulados fazer com um pouco menos de tempo do que você tem no dia da prova, porque ali no simulado não tem aquela ansiedade toda da prova, não tem que marcar o cartão resposta, então tira ali pelo menos meia horinha, que eu acho que vocês ficam mais tranquilos para poder reproduzir isso no dia que for para valer.
O ambiente de realização do simulado é super importante, mas isso não só do simulado. Para fazer questões, para estudar, é importante que o ambiente todo esteja organizado, né? Não adianta você querer fazer um estudo no meio de um show, entendeu? Assim, dando um exemplo, né, mais abrangente assim, mas não adianta. Então, tem que ter um local silencioso, livre de distrações. Às vezes vale a pena cronometrar para ver quanto tempo você está gastando em cada questão. Evitar consultar materiais, isso não só no simulado, nas questões também. Quando abrir a agenda de revisão de vocês, não procura a resposta no livro. Vê, né, marca o que você marcaria, o que você acha, e depois você consulta no livro para você entender por que você errou, tá bom? Opa. E aí o que eu falei da correção, né? Toda vez que a gente fizer uma questão, não é para a gente simplesmente passar para a próxima. Analise seu erro. Você errou? Por que você errou? O que você tinha entendido? Aí você vai lá e volta no resumo. Agora você entendeu por que você errou? Procura o comentário da questão. Esse comentário te explicou? Faça seus próprios comentários depois que você tiver entendido o que aconteceu. Escreva seu próprio comentário. A alternativa A está certa por isso e aquilo. A alternativa B está errada por isso e aquilo. Para você conseguir consolidar melhor esse conhecimento. Aqui eu botei algumas dicas para manter a motivação de vocês durante o ano. Então, é o que eu falei, a hora de errar é agora. Não fiquem tristes com o erro, né? Encare como um aprendizado. Veja as questões como ferramentas para crescer, não como uma avaliação, enfim. Celebre as pequenas vitórias. Às vezes a gente sugere que faça pequenas recompensas, assim, durante o dia. Então, se eu conseguir tirar acima de 70% nas questões que eu fizer hoje, eu vou assistir meia hora de série quando eu terminar. Enfim, talvez pequenas recompensas ajudem e fiquem felizes mesmo quando vocês estão melhorando a nota, tá? E um ambiente de apoio também é super importante. Então, se tem algum amigo também que está passando por isso, às vezes vale a pena encontrar o amigo, não para estudar em conjunto, mas para que os dois, cada um foque no seu, e aí você vai ver outra pessoa estudando, isso vai te dar um gás para você estudar também. Bom, era isso que eu tinha para falar aqui para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me mandar. Eu deixei aqui o meu @ do Instagram. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um beijo.